Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois nessa graça que sana, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sana, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sana, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Nós estamos vindo já algumas quintas-feiras tratando ou discorrendo um pouco sobre a ordem bíblica, sobre amar uns aos outros e aceitar uns aos outros. Esses dois temas nós trabalhamos em quintas-feiras passadas. O que nós queremos viver nesses dias é isso mesmo, é aprender como que é a vida prática da igreja. Somos salvos, o nosso Salvador é o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Como deve ser viver da igreja no dia a dia, na prática? A igreja é diferente do mundo? Como ela mostra essa diferença a partir do evangelho que recebeu de Jesus Cristo? Então, nós falamos um pouco sobre isso nas vezes passadas e hoje eu quero discorrer um pouco sobre a ordem de Deus de saudar uns aos outros, da palavra de Deus, na verdade. Paulo é um dos servos de Deus que usa essa expressão de saudar uns aos outros. Portanto, eu quero aproveitar para usar Romanos, capítulo 16. Vou fazer algumas citações no decorrer da nossa exposição, da nossa conversa, do nosso falar sobre cumprimento ou cumprimentai-vos uns aos outros. A expressão mais comum é saudai-vos uns aos outros. Mas lá no capítulo 16 e no verso 16 deste capítulo, Paulo diz assim aos romanos: saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Nós não encontramos no Novo Testamento a prática das saudações como fazemos hoje nas igrejas cristãs. De qualquer maneira, sabemos que a cultura médio-oriental é bem diferente da nossa aqui do Ocidente, especialmente aqui do nosso Brasil. De certa forma, eles são bem mais conservadores quando se trata de intimidade entre pessoas, nesse aspecto de cumprimento, que é o nosso objetivo hoje tratar.
Acrescente-se a essa diferença cultural também os 2000 anos que nos separam do tempo e contexto que o Novo Testamento foi escrito. É bastante tempo, o que dificulta um pouco mais a percepção de como essas práticas aconteciam naqueles dias. Mas há algumas coisas na própria palavra de Deus que nos mostra como eles viviam nessa prática, e especialmente como igreja. Hoje, portanto, eu desejo falar sobre a prática da saudação dentro das igrejas e o significado disto para o bem-estar dessa mesma igreja. Normalmente, quando nós olhamos para as Escrituras, nós não vemos muito como isso se procedia, senão que alguns autores de livros canônicos recomendam a saudação entre os irmãos. Paulo e Pedro fizeram isso com bastante clareza e algumas vezes. No capítulo 16 aqui de Romanos, em sua grande saudação descrita aqui na carta, Paulo diz assim no verso 16: saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. E aqui está uma recomendação a algo que a igreja deveria praticar entre os irmãos. E que mais adiante a gente vai ver, né, ou vai falar, pelo menos um pouco mais claramente. Normalmente, quando ouvimos falar de saudação, pensamos em uma forma de cumprimento, que fazemos um pouco à distância. A saudação, pelo menos para mim, traz à mente esse tipo de cumprimento, né, à distância. Parece que a gente está longe, então a gente saúda alguém, seja por carta, por aceno, por meios virtuais, que usamos muito hoje. Isso me lembra mais saudação. Mas eu desejo destacar o sentido a que Paulo está se referindo como sendo o cumprimento entre os irmãos daquela igreja. O estender as mãos, abraçar-se e o beijo, que Paulo e Pedro descrevem como ósculo santo. Então isso fica claro até nesse texto que nós lemos agora. Esse é o formato mais comum entre os cristãos das igrejas brasileiras. O brasileiro, ele estende as mãos, ele abraça, ele beija, porque é muito comum no nosso meio. Mas mesmo dentro do Brasil, a gente tem diferenças desse tipo de comportamento de região para região. Mas o cumprimento, ele ajuda a fortalecer os relacionamentos entre os membros, entre as pessoas que compõem o corpo de Cristo. Nesse sentido, é importante que cumprimentemos a todos os irmãos, uns aos outros. O sentido é esse. No capítulo 16, Paulo quase listou nominalmente toda aquela igreja. Ali ele faz citação de cerca de mais ou menos aí uns 28 irmãos e mais algumas famílias que ele lembra também. Isso porque ele nem convivia dia a dia com aqueles irmãos, ou seja, ele faz uma citação de muitos daquela igreja e nos parece que não era uma igreja também muito pequenina. Os cumprimentos se tornam uma oportunidade para lembrarmos de nossos irmãos e abrirmos também espaço para a demonstração de nossa gratidão. Tudo isso pode estar ali incluso, se assim a gente pode dizer, né, num cumprimento. Somos uma comunidade e, dentre tantas maneiras pelas quais servimos uns aos outros, está a intercessão, por exemplo. Eu, particularmente, sou grandemente servido por meus irmãos através de suas orações e tantas outras coisas mais que eu poderia até citar. Gosto sempre de cumprimentá-los. Tenho prazer em poder estender-lhes as mãos e nesse ato, com certeza, eu procuro demonstrar também minha gratidão pelos seus cuidados. Paulo deixou isso muito claro quando ele direcionou seus cumprimentos a diversos irmãos que foram instrumentos de Deus em seu ministério. Ouça o que ele diz a respeito de Áquila e Priscila, por exemplo, nos versos 3 e 4. Diz assim: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Claro que Paulo estava longe, Paulo está escrevendo uma carta pedindo àqueles que receberam, aos irmãos, que saúdem especialmente esses dois. Certamente, Paulo faria isso na primeira oportunidade, né? Daria mais um abraço neles, com certeza. Nos cumprimentos, nós demonstramos apreço pela vida cristã de nossos irmãos.
sempre estarão passando por lutas no dia a dia. Vencer um dia e permanecer firme nos propósitos do Evangelho só é possível, meus queridos irmãos, pela graça de Deus. Eu creio que vocês sabem do que eu estou falando no seu viver pessoal. Mas quando nós nos ajuntamos em nossa comunidade e nos cumprimentamos, nós demonstramos apreço pela perseverança de nosso irmão, como também nós o fortalecemos. Se isso acontece, estamos dizendo ao nosso irmão que estamos juntos com ele. Deus usa o irmão para fortalecer o outro de acordo com seus propósitos. É por isso que somos igreja e não um grupo social, filantrópico ou que se reúne para outros propósitos. Efésios a denomina como a nova família. Ele diz lá no capítulo 2, verso 19, no finalzinho dele está escrito lá assim, membros da família de Deus, os convertidos. Dentro desse propósito, aqui em Romanos 16, Paulo pede que cumprimentem em nome dele a Apeles, no verso 10. A característica que Paulo o atribui é ser aprovado em Cristo. No entanto, nós podemos sim imaginar os sofrimentos e angústias que este homem deva ter sofrido como cristão. E para receber na carta escrita e ficar gravado aqui no Evangelho, ou no Novo Testamento melhor, como um cristão aprovado. É o irmão que tem passado por lutas em seus dias e que na igreja nós o cumprimentamos com naturalidade, mas ao mesmo tempo dizendo-lhe que fazemos parte do mesmo grupo, do mesmo time, do mesmo propósito. Estamos dizendo que somos uma comunidade que aguarda algo maior a se revelar na segunda volta de Cristo. Somos cristãos também, estamos juntos. Nos cumprimentos demonstramos também reconhecimento por aqueles que têm ido um pouco mais além no trabalho do Evangelho, no trabalho cristão. Aqueles que têm dedicado mais tempo de sua vida exclusivo ao Evangelho, ao discipulado. No verso 12, o apóstolo Paulo lembra de Trifena, Trifosa e Pérside, todas mulheres que trabalharam arduamente no Senhor. Essa expressão árdua nos traz ao pensamento que não foi fácil, foi muito difícil. O que poderia então ser literalmente esse trabalho árduo? Paulo não fez questão de descrever, mas com certeza envolve um custo muito alto na vida delas. A ausência do convívio familiar, talvez, somado a repúdios, perseguições, cansaço natural que a obra proporciona, perigos diversos, afrontas, desprezos, sabe lá o que mais. O grego aqui desse texto traz a ideia de um trabalho que produz cansaço físico e mental. Então, Paulo está dizendo que elas trabalharam arduamente. O fato é que o apóstolo as cumprimenta não para que se orgulhem ou porque elas poderiam ficar aborrecidas por falta de reconhecimento, mas em forma de respeito e afirmação de que o trabalho foi duro, no entanto, abençoador. Foram cooperadoras do Evangelho. Parece que elas foram além do que seria normal. Creio, irmãos, que elas, primeiramente, sentiram-se agradecidas a Deus. E aí, então, Paulo as agradece nessa saudação, não estando junto. Assim, o cumprimento mútuo tornou-se uma prática comum na igreja. Embora aqui Paulo está fazendo essa saudação de longe, a igreja passou a evidenciar isso. As saudações, os cumprimentos no dia a dia e na sua convivência. A igreja ela era percebida nessa atitude, também como extensão do mesmo evangelho que ela recebeu. Era uma comunidade de pessoas interdependentes, tanto que também eram e ainda são chamados de irmãos. Irmão denota proximidade, família, mesma origem. E, na verdade, a comunidade cristã procede do novo nascimento a partir da fé em um único e mesmo Cristo Jesus. Por isso somos irmãos, por isso sentimos necessidade até de cumprimentarmos uns aos outros. Paulo então os recomenda ao cumprimento com beijo santo, ali no verso 16 que nós destacamos. Isso na verdade não é uma regra, Paulo não está colocando isso como regra, e nem Pedro, mais adiante. É orientativo.
Aliás, beijo como cumprimento no Oriente Médio era comum entre familiares e entre pessoas do mesmo sexo. Creio que a igreja continuou com isso como prática, ampliando-a, pois na verdade passou a ser uma comunidade de irmãos, uma família maior. Mas prevalecia o beijo somente entre pessoas do mesmo sexo. Paulo deixa claro aqui, como em outras cartas, aos Coríntios, Tessalonicenses, bem como já falei, Pedro também diz isso lá em 5,14, na primeira carta, que seja o beijo santo. E isso define a natureza desse tipo de cumprimento. Acontece por serem todos unidos pela mesma fé no único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas podemos entender os cumprimentos em suas diversas formas, como se pratica no Ocidente, mas sempre tendo em vista que sua prática é importante para a igreja. A igreja, ela vive dentro desse contexto do cumprimento uns aos outros. Ele nos aproxima, nos fortalece, nos faz perceber também as necessidades uns dos outros. Isso nos leva a pensar a grandeza, a extensidade de um cumprimento. Quando nós cumprimentamos alguém, o brasileiro, principalmente, ele para e ele conversa um pouco mais. Eu acho que ele supera o cumprimento judaico. Nós queremos saber, as pessoas falam um pouco da vida delas. O cumprimento nos ajuda muito em todas essas coisas. Não que os cumprimentos ou as saudações resolvam os problemas dos membros de uma comunidade. Eles não são a solução em si. Eles são o resultado de vidas transformadas, da formação de uma nova família em Jesus Cristo, é claro, da interdependência natural dos membros desse corpo de Cristo, como eu já disse, da alegria comum de uma oportunidade de confortarem-se mutuamente, da própria aceitação mútua, do consolo mútuo, da unidade que há entre nós, os crentes. Muitos dos novos convertidos que chegavam à igreja chegavam com suas vidas destroçadas, muitas vezes, e na maioria, e grande parte, diria, das vezes também expulsos de suas famílias por causa da intolerância ao próprio cristianismo. Por mais que o governo romano pregasse liberdade religiosa naqueles dias, e obviamente com algumas restrições, o cristianismo ele não tinha um apoio político como o judaísmo, por exemplo, sendo até considerado apenas um braço deste, uma parte menor. E como os judeus não consideravam os cristãos, a partir de um certo tempo, a coisa foi tomando uma dimensão e uma divisão tal que os próprios judeus passaram a odiá-los também. Em parte do tempo da igreja primitiva, os cristãos eram tidos como ateus. Então vocês percebem como que os cristãos, eles naturalmente, por amarem a Cristo, eles estavam se afastando das demais comunidades não cristãs, obviamente, mas não porque queriam, porque isso foi imposto naturalmente, e é óbvio que em alguns momentos, em alguns casos, eles tiveram que tomar a decisão do afastamento por causa de envolver pecado, idolatria e por aí afora. Então é claro que isso fez com que se apoiassem nas verdades do Evangelho e uns aos outros, uns nos outros, para permanecerem firmes. Eram uns pelos outros. Com as conversões, foi se formando um povo que realmente possuía a mesma fé, cujo centro era e é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro da igreja, ele que nos une e que nos faz ser essa família que se cumprimenta. De certa forma, desprezados e até mesmo perseguidos pelos demais membros da sociedade, em muitos momentos ao longo da história, os cristãos vão encontrar na igreja esse apoio mútuo, esse colo ou esse ombro. De fato, vão formar a igreja citada por Jesus lá em Mateus capítulo 16 e também no 18, sendo que lá no 16 ele afirma que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Mateus 16. Essa nova comunidade que se ajudava mutuamente, uma comunidade diferente, que atraía a atenção das pessoas ao redor. E sendo uma nova família, compreendiam o cumprimento comum às famílias orientais, agora também como parte
da forma de viver entre eles. Eles viviam assim. Dessa forma, o cumprimento externava toda uma alegria e contentamento presente em suas vidas, apesar dos muitos sofrimentos pelos quais passavam. Era muito bom quando se encontravam. Havia identidade e mesma fé. Por isso é que nós percebemos as recomendações de Paulo sobre o ósculo santo, por exemplo, o cumprimento mais comum entre pessoas próximas. No caso da igreja, era como uma família. Por isso que ele recomenda, ele não tem problema nenhum em recomendar que eles se cumprimentassem com o ósculo santo. Assim, meus irmãos, o ato do cumprimento não deve ser visto como apenas uma formalidade dentro da igreja. É demonstração de reconhecimento que fazemos parte da mesma família de Jesus e, portanto, somos chamados mesmo de irmãos. Temos um único Deus como Pai, um único Espírito, o qual habita em cada um dos convertidos que formam a igreja. Há confiança. Nós precisamos uns dos outros. O cumprimento ele não pode ser, portanto, apenas um oi geral ou generalizado, ou ficar preso às redes sociais apenas. Os membros das igrejas sentem necessidade de estarem juntos e, no cumprimento, participar também da vida do outro irmão. Isso é normal. Cumprimentar abre caminho para a ajuda mútua, sem bisbilhotar. É algo que Deus vai proporcionar e vai usar como ferramenta de bênção dentro da sua igreja. Cumprimento enrijece as estruturas da igreja. Muito ouvimos, por exemplo, sobre a paz do Senhor, irmão. Eu não sei quantas vezes você já ouviu esse tipo de cumprimento ou já mencionou também, eu já o fiz algumas vezes. Isso como um cumprimento. Eu digo assim que pode até ser, mas quero lembrar que não há uma ordem bíblica para esse tipo de cumprimento. Ele é praticado, mas não é uma ordenança. Assim, ao fazê-lo, não entenda que seja um mandamento de Deus ou de Jesus Cristo, e nem mesmo de Paulo ou de um dos apóstolos. Não é. Paulo faz em Romanos 1,7, mas não há nenhuma recomendação no Novo Testamento para que se faça como uma ordenança ou na forma de um imperativo. Nós não encontramos isso na palavra de Deus. E o perigo é justamente fazê-lo sem atentar para a face, para a vida daquele que está sendo cumprimentado assim. O que nós estamos dando ênfase aqui, através do cumprimento, é que ele é uma forma de aproximação e de interessar-se pela vida do irmão, de agradecê-lo de alguma forma, mesmo que você não diga nada. O cumprimento, ele traduz muito de todas essas coisas. Cria a ideia, no caso a paz do Senhor, né, só dessa forma, ele vai criar uma ideia de cumprimento, mas não nos aproxima, muitas vezes, da pessoa, ou até mesmo de ninguém. Pode agregar o perigo de uma satisfação de cumprimento, contudo, sem perceber de fato o irmão e, quem sabe, as suas necessidades. Fora isso, tudo bem, vai em frente. Precisamos lembrar que a igreja é presença, contato, face a face, compartilhamento. E o cumprimento está presente no convívio da igreja e do povo de Deus, especialmente nós, queridos irmãos, sul-americanos, brasileiros. Nós somos um povo grandemente afetivo. Vocês veem isso, essa diferença quando vocês olham para os europeus, para os americanos. De uma forma geral, saiu do Brasil, as coisas mudam um pouco, a forma muda um pouco, respeitamos. Mas o brasileiro ele é afetivo, então ele deve usar isso com muita sabedoria para a glória de Deus. Bom, apesar de tudo, eu estou falando disso numa época de proibição aos cumprimentos, por causa do coronavírus. Mas isso será temporário, eu sei, e todos nós sabemos, pedimos a Deus por isso, que seja temporário. Brevemente, nós nos veremos e teremos a oportunidade de nos cumprimentar uns aos outros, seja com um aperto de mão, com um abraço ou com o ósculo santo. Deus, então, meus queridos irmãos, os abençoe grandemente. Recebam, por enquanto, da minha parte, virtualmente, meus cumprimentos.
Que Deus nos abençoe e fortaleça a nossa igreja. Tente adquirir esse bom hábito de cumprimentar as pessoas no meio da igreja. Não importa como você vai fazê-lo, faça-o. Se você deseja abraçar, abrace. Se for um cumprimento de mão, que o faça. Se for beijo, não há problema. Isso tudo deve haver um respeito. Por isso que Paulo usa para o beijo a questão que seja santo, onde de fato nós estamos expressando o cuidado, o amor, a bondade, a graciosidade de Deus através de Cristo nas nossas vidas. Deus nos abençoe, Deus os abençoe. Vamos orar ao nosso querido Deus. Pai amado, Pai bendito, glorificado seja o nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor formou a igreja, o Senhor ajuntou, Senhor Deus, seus membros como parte do corpo de Cristo. Ó Deus, e assim sendo, Pai, nós nos ajuntamos, nós nos reunimos, nós nos identificamos, Pai, e nós nos cumprimentamos uns aos outros. Ó Deus, não permita, Pai, que nós sejamos isolados, que o isolamento, ó Deus, possa vir a encher a nossa mente e o nosso coração como uma solução, que apenas um oi, ó Deus, nos contente. Não seja assim, meu Deus. A igreja ela precisa de estar junto, porque é uma família de adoradores ao único Deus, o Senhor. Então, meu Deus, permita que brevemente nós possamos nos cumprimentar pessoalmente e presencialmente. Assim, Pai, nós o agradecemos, nós o glorificamos, nós o honramos. Santificado seja o nome do Senhor, que tanto nos amou e formou, Deus, através de nós, a família do Senhor, a igreja, que está espalhado, ó Deus, por todo o mundo, em todos os tempos. Em nome de Jesus, louvado seja o teu nome. Amém, Senhor. Deus os abençoe, meus irmãos, e nos guarde, e nos preserve sempre em santidade e fé.